E hoje, nos nossos cinquentões, a elegância camaleônica de David Bowie. Tava faltando ele por aqui. Bom, eu vou começar esse vídeo assim do começo mesmo, do título desse álbum, Hunky Dory, que é uma expressão que eu acho que nem todo mundo conhece, eu não conhecia quando eu vi esse álbum pela primeira vez, que significa uma situação satisfatória, agradável, uma espécie de situação assim, ideal, tinindo, trincando. Você não pode me sacanear assim, você não pode puxar o meu tapete assim, depois achar que vai ficar tudo hunky-dory. Mais ou menos por aí. E Hunky Dory é esse álbum incrível de David Bowie que eu confesso é um dos meus favoritos, né? Mas e acho que não tô sozinha aí nessa preferência. Mas independente disso, do meu gosto pessoal, é um álbum que trouxe canções que depois se transformariam assim, em verdadeiros clássicos do repertório do David Bowie. O disco já abre com Cha-cha-cha changes, né, que eu sempre ouvi assim como uma espécie de autorretrato do David Bowie, né? Ele que sempre teve como marca registrada a capacidade de mudança, né? Se tem um cara na música pop que nunca se deixou enquadrar, esse cara é David Bowie, né? E Changes fala disso, né? Fala das mudanças, inclusive ali na vida pessoal, ele estava vivenciando ali a chegada do primeiro filho. Esse disco traz também uma das canções que, sem dúvida nenhuma, é uma das canções mais regravadas, mais conhecidas do David Bowie, que é o Life on Mars. Aliás, deixo aqui a dica, vou botar depois no link, tem uma versão da Lorde para essa canção que é realmente assim, de arrepiar. E Life on Mars tem uma coisa curiosa a respeito dessa canção, que eu acho uma canção assim, bastante estranha, né? E que virou um mega hit, assim, um grande sucesso, mas é uma canção estranha, assim, ela tem uma letra incomum, né? Fala dessa experiência em um outro planeta, da vida fora dessa realidade, né? Fora do planeta Terra, com imagens bastante surreais e essa melodia atmosférica, né? Enfim, reza a lenda, inclusive, que Life on Mars é uma espécie de paródia de My Way, aquela mesmo do Paul Anka, que é na verdade uma versão de uma canção francesa, e parece que o Bowie tinha uma ideia musical anterior para utilizar a partir dessa canção, mas aí, enfim, quando o Paul Anka regravou e comprou os direitos autorais, essa realização não foi possível. Mas, histórias à parte, o que interessa é que realmente Life on Mars é uma dessas canções pop assim luxuosas e inesquecíveis. Só para contextualizar, Hunky Dory sai ali no final de 1971 entre um disco, ele vem depois do The Man Who Sold the World e vem antes da criação do que seria a consagração definitiva de David Bowie, que é o Ziggy Stardust. Não é isso, meu amigo Romero Carvalho? Ei, Dani! Prazer falar então de David Bowie, como você bem anunciou, esse Hunky Dory. Talvez seja o meu disco favorito do David Bowie, o que é difícil, né? Porque o Bowie tem tantas coisas diferentes. Como é que eu comparo esse com Young Americans? Óbvio que não dá para comparar. Ou esse com Aladdin Sane. Bowie é esse camaleão, esse artista incrível, compositor brilhante, que em 1971 lançou esse discaço, assim, que poderíamos ficar horas aqui falando sobre esse disco, essa contracapa muito legal, essa capa incrível, né? Aqui o Bowie, é melhor estilo aí, as musas de Hollywood na sua época clássica, né? Marlene Dietrich e outras, essa foto colorizada.
Mas assim, é muito interessante a gente entender que para o Bowie chegar nesse disco, no Hunky Dory, foi um longo caminho. Né? Assim, toda uma tentativa de fazer sucesso, de achar o seu som, de se expressar artisticamente de várias formas distintas. Né? O Bowie lança seu primeiro disco em 67, imagina, que é um ótimo disco. Não é porque não vendeu que não é um ótimo disco, é um ótimo disco. O primeiro disco do David Bowie, um disco folk, mas com canções incríveis, com letras muito legais, bem ali na linha do folk britânico do Donovan e outros artistas da época. O segundo disco do Bowie, que era só David Bowie, depois foi relançado como Space Oddity por conta do hit single Space Oddity. Essa já é a segunda capa, inclusive. A música Space Oddity foi um grande hit, mas o disco também não deu certo. Apesar da música já anunciar esse Bowie inquieto, que ia falar como um alienígena olhando os terráqueos, como alguém que veio de fora, como alguém que não tem nada a ver com essa loucura aqui, que vem de um lugar talvez muito mais louco, né? E vai ensinar um pouco de loucura pra gente. Essa música já tem tudo do que seria o seu personagem Ziggy Stardust, mas aqui ainda o Bowie não alcança o estrelato, como também não alcança no seu terceiro disco, o The Man Who Sold the World, aqui também já com a capa americana. Essa já é a terceira capa desse disco, a primeira é a mais legal de todas, dele como ali um crossdresser, né? E esse disco é fantástico, um disco numa pegada diferente, hard rock. O Bowie que estava morando ali com parte da sua banda, né? O Mick Ronson, o Mick Woodmansey, mas o disco também não vinga. Mas nesse disco aqui, o David Bowie vai para os Estados Unidos fazer uma turnê. E o disco é bem aceito pela crítica americana e também pelo público americano, apesar de não ser um grande sucesso. E parte da experiência do Bowie nessa turnê americana vai gerar canções e estética do Hunky Dory. Assim como o seu companheiro Elton John também foi muito influenciado pela sua primeira turnê americana e vai lançar discos em 71 que mudam a sua trajetória, o mesmo acontece com David Bowie. Porque aqui a gente tem Changes, que o Bowie vai anunciar que é isso mesmo, ele vai ser um camaleão, é uma música que é quase uma autobiografia, mas aqui é um disco que vai passear por muitas coisas mesmo. Em Oh Pretty Things, por exemplo, ele vai passear pela filosofia de Aleister Crowley. Em Cooks, ele vai falar sobre o filho. Uma das músicas mais singelas do Bowie. Em Quicksand, budismo com Aleister Crowley. Dá certo? O Bowie acha que sim. Em Life on Mars, aí esse petardo do Bowie, essa coisa sensacional e essa estética que vai ser muito revisitada por ele. Aqui é um Bowie muito mais palatável também, talvez, que nos seus trabalhos anteriores, porque ele agrega elementos do art pop, compõe no piano. Esse disco o Bowie compôs quase todo no piano, o que é diferente dos seus trabalhos anteriores, em que ele compõe num violão de 12 cordas. E ele estava já casado, né, com a Angela, tinha tido seu primeiro filho. Então esse disco é muito pianístico, né? Tem muito do que a Inglaterra estava produzindo ali com o Elton John e produziu aqui com o David Bowie. Tanto que esse disco tem a participação do grande Rick Wakeman, que depois foi para o Yes, estava no Strawbs nessa época e era um músico de estúdio muito requisitado. Rick Wakeman integra a banda do Bowie aqui. E a banda do Bowie aqui é a banda que vai acompanhar por muito tempo, que depois seriam chamados de Spiders from Mars, né? Que é uma banda muito bem trabalhada com o Mick Ronson, que é um grande guitarrista, faz linhas de guitarra muito importantes nesse disco, inclusive com algumas pegadas country, já dessa visita do Bowie aos Estados Unidos, o Woody Woodmaster e o Trevor Bolder que entra no baixo aqui. E esse disco tem a coprodução, Dani, de um cara que você tem obrigação de gostar, que é o Ken Scott, porque o Ken Scott trabalhou no All Things Must Pass do George Harrison. Ele trabalhou como engenheiro de som nesse disco e traz muito daquela pegada acústica do All Things Must Pass para esse disco do Bowie, que vai ter homenagens a 3 ícones dos Estados Unidos, né? O Andy Warhol, o Bob Dylan, o Song for Bob Dylan, e Queen Beach, que pode ser tanto para o Lou Reed
quanto para o Mark Bolan, mas acredita-se que é bem provável que seja para o Lou Reed, também ainda nessa influência do Bowie, dessa viagem que ele fez aos Estados Unidos, como que mudou o som do David Bowie e fez ele nos dar esse presente aqui. Esse disco é um presente, as coisas pianísticas eles são incríveis. O Life on Mars é daquelas baladas que ficam para sempre. Tocada ali no mesmíssimo piano, que é um piano mitológico dos estúdios, né, da Parlophone, que é o mesmo piano que o Paul McCartney tocou Hey Jude e que depois o Freddie Mercury foi tocar Bohemian Rhapsody. Ou seja, um piano que tem história, ele pode dar entrevista aqui pra gente. É o piano também de Life on Mars, uma das minhas músicas favoritas do David Bowie, nesse descasso que completa 50 anos de 1971. Você sabe que eu sempre me perguntei, Romero, se o fato do Bowie ser esse artista realmente assim, inclassificável, né? Se isso tinha a ver, claro, com essa capacidade dele de mudar constantemente, né? Ou também com o fato dele, naquele momento, talvez ainda não saber exatamente quem ele era e exercer essa liberdade de ser uma obra, né, em construção, e de caminhar nessa busca pessoal, artística, enfim. De qualquer maneira, não sei se você concorda, mas para mim é nesse álbum, no Hunky Dory, que ele começa a ser o que depois a gente entenderia que era David Bowie, né? Quer dizer, não apenas esse camaleão, esse artista capaz de trocar sempre de pele, né? Mas alguém capaz de fazer isso com arte, né? Eu acho que essa talvez seja a grande diferença assim, do Bowie em relação a outros artistas que também mudaram muito, né, ao longo da sua carreira. Eu acho que o Bowie exerceu isso com arte e ele se transformou de alguma forma na sua própria obra, né? Eu acho que a persona e a música sempre se misturaram bastante, né? Bom, qual a seleção de discos dessa cena, eu diria glam, né, da qual o Bowie faz parte, que você trouxe hoje pra gente, Romero? Dani, é muito interessante porque essa cena glam ainda não existia. A gente não pode falar ainda de cena, apesar de ter bandas ali que já anunciavam o que seria a cena, como Slade, como Sweet, mas Roxy Music ainda não existia, vai lançar seu primeiro disco no ano seguinte. Gary Glitter também não. Queen também não. Mas existia um cara que certamente foi uma das grandes influências para o David Bowie, que é o nosso querido Mark Bolan, no seu T-Rex. Esse é o disco de 71, inclusive, do T-Rex. Fantástico disco. Tem Cosmic Dancer, Mambo Sun, Gypster, Monolith. Um grande disco. O Mark Bolan foi o primeiro camarada, o primeiro rockstar a aparecer de salto alto e maquiagem na TV britânica. Então ele deve levar esse crédito por isso. E outro cara que lançou 2 discos em 1971, 2 dos seus melhores discos, muito influenciados pela sua primeira visita nos Estados Unidos, assim como David Bowie, Elton John, que fez esse descasso aqui, Tumbleweed Connection e Mad Men Across the Water. Discos em que a gente vai perceber muito diálogo com o grande lado pianístico do Hunky Dory. Mas é interessante, Dani, a gente só lembrar que Hunky Dory foi também um fracasso comercial quando foi lançado. Sucesso de crítica, mas não alcançou os charts. Mas o Bowie mudaria essa história do próprio Hunky Dory com o seu disco seguinte e a chegada do seu grande personagem Ziggy Stardust nesse discaço, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que esse disco fez o Hunky Dory, como os discos anteriores da carreira do Bowie, serem revisitados e aí sim se tornarem ícones, se tornarem grandes sucessos e aparecerem em todas essas listinhas de melhor discos de todos os tempos, de discos para se ouvir antes de morrer. Todas essas coisas vão acontecer depois do Rise and Fall of Ziggy Stardust. Hunky Dory se torna um clássico. Até a próxima. Obrigada, Romero. Até a próxima. Pessoal, é isso aí. Escutem Hunky Dory, escutem David Bowie. Eu tenho particularmente ouvido muito os álbuns, os primeiros álbuns do David Bowie recentemente, e eu fico assim impressionada como eles continuam modernos, né? A gente está falando aqui de um álbum de 50 anos atrás, e eu estava escutando ele ontem falando, meu Deus,
não perdeu nada, né? Não perdeu nada em modernidade, em sonoridade. É realmente um clássico, assim, é impressionante. A gente vai colocar aqui embaixo os links, tá? Do Hank Dory, dos outros álbuns que o Romero trouxe aí pra gente, porque não tá rolando mesmo de colocar música nos vídeos. Os algoritmos imediatamente acionam seus alarmes e a gente acaba tendo problemas, como vocês sabem, com a questão dos direitos autorais. Embora isso aqui seja uma grande ode a Hank Dory, minha gente, não utilizaremos música nesse vídeo aí, infelizmente. É isso aí, pessoal. Saúde, paz, discos e livros para todo mundo.